Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre jejum. Primeira pergunta. Uma mulher jejua enquanto está incerta sobre sua pureza. Então, quando ela se tornou pura, seu jejum conta se ela não estava certa de pureza? Seu jejum é inválido. Ela deve compensar naquele dia, porque o princípio básico é que sua menstruação permanece, e ela entrar em jejum com incerteza de pureza e entrar em um culto com dúvidas sobre a sua condição e de sua validade impede que ele seja realizado. Segunda pergunta. Para quem espera que a menstruação chegue no dia seguinte, deve pretender quebrar o jejum? Uma mulher que sabe que sua menstruação chegará amanhã deve continuar com sua intenção e jejuar, e não quebrar o jejum até que veja e tenha certeza que está menstruada. Terceira pergunta. Se uma mulher menstruada ou pós-parto ficar pura durante o dia, ela tem que jejuar e parar de comer? Não é obrigatório para ela, porque abster-se de comida e bebida não a beneficia devido à obrigação de compensar aquele dia. Pergunta número 4. É permitido a uma mulher menstruada abster-se de coisas que quebram o jejum por timidez, por mostrar que está menstruada na frente das pessoas? Ela pode, para ficar longe das palavras de quem não sabe dos assuntos femininos e comer em segredo. Pergunta número 5. É prescrito tomar pílulas que cortam a menstruação no Ramadã? Essas pílulas, segundo muitos médicos, são prejudiciais e estão entre as causas de ulceração do útero, interrupção do ciclo menstrual e a maioria dos problemas que as mulheres encontram em atos de adoração por causa delas. Matéria natural para a qual Deus estabeleceu certos tempos é prejudicial. Então, as mulheres devem tomar muito cuidado com essas pílulas. Pergunta número 6. Qual é o ditado sobre as pílulas para suspender a menstruação para rezar nos últimos dias do Ramadã, nos últimos 10 dias? É melhor que uma mulher menstruada permaneça como está e tenha os 10 dias para súplica, leitura do Alcorão e boas ações, com exceção da oração e da circunvalação da casa sagrada. Pergunta 7. Se uma mulher menstruada toma pílulas para cortar a menstruação e o sangue sobe, ela é considerada pura? Se a mulher o fez e ela pegou o que usou para cortar o sangue, então foi removido e ela ficou pura. Ela deve jejuar e isso é suficiente para ela. Pergunta 8. Se amanhecer e a mulher estiver menstruada, ela se tornará pura logo depois. Ela deve jejuar? Se amanhecer enquanto ela estiver menstruada, não é válido que ela jejue naquele dia, mesmo que a purificação fosse um momento depois do amanhecer. Pergunta 9. A intenção de quem vai jejuar antes da ablução é legítima? Sim. Uma mulher menstruada ou pós-parto, se seu sangue parar à noite e ela pretende jejuar para amanhã, então amanhece antes de ela fazer o ghusl. Então, a visão de todos os estudiosos é que seu jejum é válido, mesmo que ela faça o ghusl depois do amanhecer. Pergunta número 10. Se uma mulher se purifica antes do amanhecer e não faz o ghusl até depois disso, seu jejum é válido? Sim. Por analogia com a relação sexual, o hadith de Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse: o profeta, que as orações e a paz de Deus esteja com ele, costumava acordar de manhã com o resultado da relação sexual, sem um sonho, fazia o ghusl e jejuava. Pergunta 11. Se uma pessoa se purifica à noite e deliberadamente atrasa sua ablução até o dia, sobre o pretexto de certificar-se de sua pureza, qual é a decisão sobre o que ela fez? Seu jejum está válido, mas ela deve se apressar em fazer a ablução para realizar a oração a tempo, sempre que vir o sinal que indica a pureza, mesmo que a ablução seja rápida para realizar a oração. Pergunta 12. O jejum é interrompido se a menstruação ocorrer imediatamente após a chamada do Maghrib para a oração e antes de realizar a oração? Não invalida o jejum. Portanto, se o sol se pôr e ela não viu a menstruação, então o jejum dela é válido e ela deve compensar o Maghrib depois da menstruação. Pergunta 13. Se uma mulher menstruada diz à noite: se eu ficar pura, então estou jejuando. E ela vê que ficou pura depois do amanhecer, qual é a decisão sobre o seu jejum?
o jejum dela não estará válido, porque o princípio básico é que o impedimento permaneça. Pergunta 14. Uma mulher menstruou quando era jovem, por isso tinha vergonha de contar à família e não estava jejuando. Qual é a decisão sobre ela? Ela deve cumprir o mês, porque se uma mulher menstrua, ela fica obrigada a fazer tais atos de adoração, porque a menstruação é um dos sinais da puberdade. Pergunta 15. É prescrito para uma mulher menstruada ler o Alcorão? Sim, está prescrito para ela e pode ser a necessidade, como a professora quando lê para ensinar, ou a aluna que lê para aprender, e quem também lê para lembrar. Então, não usem a justificativa da menstruação para não ler o Alcorão durante esse mês sagrado e acrescentem a leitura nesse mês sagrado e acrescentem as boas ações nesse mês. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu terei o prazer de responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.